Sabe aquela ideia de um mapa para a vida? E se existisse um, mas para a pureza interior? Hoje, a gente vai dar uma olhada no roteiro desses, um caminho bem estruturado para o crescimento espiritual, com base na obra Os de Coração Puro, de Witness Lee. Vamos mergulhar juntos nessa jornada de transformação. Então, que jornada é essa, afinal? Como é que alguém, na prática, alcança essa tal pureza interior e uma conexão espiritual mais forte? A obra que a gente está analisando hoje nos dá um modelo bem específico para responder essa pergunta. Bora conhecer? Primeiro de tudo, qual é o destino? O que de fato é um coração puro? Bem, segundo a obra, é um coração que tem um foco só, um único desejo, o próprio Deus. E a analogia central aqui é fascinante. O ser humano é visto como um recipiente, quase como um vaso, que foi criado com o propósito de ser preenchido por Deus. Um coração puro, então, é aquele que está alinhado com essa função. E aqui está o nosso mapa para essa jornada. A gente começa definindo o destino, o coração puro. Depois, passamos por 3 passos bem práticos: a limpeza por fora, a confissão por dentro e o compromisso total. E para terminar, vamos entender qual é o nosso guia para não se perder no caminho, a consciência. Bom, vamos lá. O primeiro passo prático do caminho é a limpeza exterior. A ideia é bem direta. Antes de começar qualquer trabalho interno, é preciso cuidar das influências de fora. A obra chama isso de remover o fermento. Mas o que seria esse fermento? No contexto bíblico, é uma metáfora para tudo aquilo que corrompe. Pense em pecado, influências negativas, hábitos mundanos. Basicamente qualquer coisa que contamina e desvia a gente do propósito espiritual. É isso que precisa ser ativamente tirado da vida. E para deixar isso bem claro, a fonte usa o exemplo das festas bíblicas. A Páscoa é o símbolo da salvação, do resgate pela graça de Deus, certo? Mas a jornada não acaba aí, de jeito nenhum. Logo depois da Páscoa vem a festa dos pães asmos, que representa exatamente essa necessidade. Depois de ser salvo, começar um processo ativo de purificação. Ou seja, a salvação é o ponto de partida, não a linha de chegada. E isso não é só teoria, não. A obra traz um exemplo poderoso, muito concreto. Um grupo de novos crentes literalmente juntou todos os itens em suas casas que tinham a ver com a vida antiga, como jogos de azar, empilhou tudo no pátio e queimou na frente de todo mundo. Uma ação radical, né? Para mostrar que a decisão era séria. Ok, depois da limpeza do lado de fora, o foco muda completamente. Agora, a gente vai para dentro. É o passo 2, a confissão interior. E aqui, a peça-chave é o papel da luz divina em revelar o que está escondido. A metáfora da luz e da escuridão aqui é muito forte. Uma pessoa pode estar cheia de falhas, mas se ela vive nas trevas, ela simplesmente não se dá conta. É como estar num quarto todo bagunçado, mas com a luz apagada. Só quando a luz da presença divina entra é que a bagunça interior fica clara, como um espelho que, de repente, mostra tudo nos mínimos detalhes. E essa confissão, feita sob a luz, é profunda. Não é só um "ah, eu errei". O texto descreve 3 níveis. Primeiro, os erros externos, as ações. Segundo, o estado interno, ou seja, os pensamentos e as intenções por trás do que foi feito. E terceiro, a confissão tem que ser específica, detalhando cada falha, uma por uma, e não jogar tudo num pacote genérico. E para a gente ter uma ideia da profundidade desse autoexame, olha só este exemplo de Agostinho. Ele chegou a um ponto em que sentiu que até o seu próprio arrependimento, até as suas lágrimas, eram imperfeitas e precisavam de purificação. Isso mostra o nível de honestidade radical que esse passo exige. Muito bem. Depois da limpeza por fora e da confissão por dentro, a gente chega no que talvez seja o grande ponto de virada de toda a jornada. O passo 3, o compromisso total, que a obra chama de consagração a Deus. E o que significa se consagrar? É o ato de reorientar a vida por completo. É o momento em que a pessoa vira uma chave e decide, conscientemente, voltar o coração inteiramente para Deus, desejando Ele acima de tudo, seja dinheiro, carreira ou até mesmo outras buscas espirituais. O objetivo final passa a ser o próprio Deus. E para entender por que isso é mas tão importante, a obra usa uma imagem incrível. Pensa na graça de Deus como uma chuva torrencial, sabe? Caindo sobre todo mundo, abundante, disponível para qualquer um que esteja debaixo dela. Agora, olha que imagem poderosa. Um coração que não é consagrado, que está voltado para as coisas do mundo, é como um copo de cabeça para baixo no meio dessa chuva. A graça está ali, caindo por todo lado, mas não entra nada.
Já um coração consagrado é como um copo virado para cima, na posição certa para receber e ser totalmente preenchido. A graça está sempre disponível. A nossa orientação é que define se a gente a recebe ou não. Certo. Então, uma vez que a pessoa se consagrou, como é que ela se mantém nesse caminho no dia a dia? Isso nos leva ao nosso último conceito, o guia interior, ou seja, viver pela consciência. Aqui, a consciência não é só aquela vozinha que diz isso é certo, isso é errado. Ela é descrita como a representante de Deus dentro da pessoa. Depois da consagração, ela se torna um guia ativo, uma luz interna que vai regulando o comportamento, as escolhas diárias e mantendo a pessoa alinhada com o seu novo propósito. E tem um caso prático na obra que ilustra isso perfeitamente. Uma mulher já consagrada vai a uma reunião com um vestido da moda. Ninguém fala nada, mas por dentro ela começa a sentir um incômodo, uma perda de paz. Ela tenta ignorar, argumenta consigo mesma, mas a sensação só piora. Finalmente, ela obedece a esse guia interior, volta para casa e troca de roupa. E no exato momento em que ela faz isso, ela se sente livre, e a paz volta na hora. Esse é o processo de ouvir e obedecer. O que nos deixa com uma reflexão final. Se o coração humano é como uma bússola, que pode apontar para tantas direções diferentes, sucesso, família, riquezas, o que realmente significa quando essa bússola finalmente encontra o seu verdadeiro norte? Essa é, no fundo, a essência da jornada rumo a um coração puro.